Vamos falar um pouquinho sobre essa responsabilidade, porque o trabalho de mediunidade é muito legal, a gente vivencia muitas coisas positivas, porém precisa de muita responsabilidade. Esse é o Papo de Corredor, eu me chamo Johnny Lago, vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar sobre a responsabilidade, é importante entender primeiro o que é a mediunidade, né? Todos nós temos mediunidade, eu já falei em outros vídeos aqui também, mas nem todos nós somos médiuns. E dependendo de quando a gente começa a trabalhar a nossa mediunidade, começa a se tornar médium, ainda existem várias classificações para a gente poder entender o quanto nós somos positivos, ferramentas positivas de trabalho para os protetores espirituais. Então existe um caminho muito longo para a gente poder se considerar médium de um trabalho mais efetivo, de um trabalho potencial positivo para as entidades espirituais. E isso é sempre importante, tá? É sempre para o objetivo do trabalho, para as entidades espirituais, para o contexto maior. A mediunidade nunca é para o médium. Tá? Isso é muito importante. Se você já pensou em desenvolver a sua mediunidade para benefício próprio, porque eu vou conhecer os meus protetores, a primeira coisa que a gente ouve é isso, né? Mas eu vou saber quem são os meus guias. Com os meus guias estando mais próximo de mim, eles vão fazer mais coisas por mim. Cuidado! Esse é um dos maiores problemas que médiums acabam caindo na obsessão, na fascinação. Muitas vezes, em vez de fazerem os trabalhos positivos, né, a que se propuseram muitas vezes antes até de encarnar, acabam se perdendo aí no meio do caminho por conta da obsessão, por conta da vaidade, por conta de apegos e uma série de coisas que falta de preparação. Se você é médium iniciante, tome muito cuidado, entenda de obsessão primeiro, como funciona a obsessão, como funcionam os obsessores, como eles atacam, como eu posso me proteger. Entendendo de obsessão, você vai precisar entender de manipulação energética. Então vai estudar sobre chakras, duplo etérico, prana, entre tantas outras coisas que envolvem o padrão energético e manipulação energética para preparo mediúnico. Tá? Entendendo isso, aí sim nós vamos começar a entender um pouco mais sobre o objetivo maior de trabalho. Uma coisa que é importante todos os médiuns entenderem: não existe o catolicismo, o espiritismo, o candomblé, a umbanda lá no plano espiritual. O plano espiritual é uma única coisa, todos eles trabalham em conjunto e todos eles fazem o mesmo tipo de trabalho para o bem. A diferença é que aqui na Terra nós precisamos de subdivisões para acreditar numa coisa ou na outra. Então muitas vezes a gente intitula, né, trabalhos aqui específicos porque a gente não funcionaria se existisse uma coisa sem uma bandeira para a gente poder segurar. E é claro, por conta das nossas subdivisões aqui no físico, algumas entidades começam a ter trabalhos diferentes por causa do perfil do trabalhador dentro dessa casa. Então, se você tem uma casa onde tem pessoas com crenças mais da terra, mais apegadas a ervas, como a Umbanda, como o Candomblé, né? Ou mais apegadas a divindades voltadas para o africano, tudo isso vai fazer com que estas pessoas dentro dessa instituição vibrem um padrão de energia e que pode ser utilizado, mais cadenciado para uma especificidade de trabalho. Em contrapartida, numa igreja católica, as pessoas da igreja católica vibram um padrão de energia diferente e os espíritos ali, os anjos, né, que estão ali, vão utilizar aquele padrão de energia para uma especificidade de trabalho espiritual. Mas lá no plano espiritual não tem divisões, então a gente tem que entender isso, porque o médium, quando ele começa com preconceitos, ele já está gerando uma energia negativa, ele já está gerando um padrão negativo dentro dele e que pode, aos poucos ou no futuro, se tornar aí a queda do próprio médium energeticamente. Mas puxa, eu vou ter os meus protetores espirituais, eles não vão me preparar, não vão me salvar disso? Quando a gente entende de processo kármico, padrão energético e responsabilidade do médium, a gente entende que até certo ponto eles vão sim proteger e ajudar, mas existe uma coisa que chama-se livre-arbítrio, e se a gente insiste no erro, em algum momento eles vão dar um passo para trás e deixar com que nós tomemos as nossas escolhas.
e a gente vai muitas vezes aprender na dor, né? Como se diz que as pessoas chegam no centro pelo amor ou pela dor, o médium também aprende a ser um médium bom médium, vamos dizer assim, porque não existe um excelente médium, existe uma boa ferramenta mediúnica. E a gente aprende a se tornar uma boa ferramenta mediúnica também se a gente começa a cometer muitos erros na dor, tá? Na obsessão, em tantas outras coisas que vão abalando o nosso estado físico, muitas vezes. Geralmente vai ser onde está o nosso maior desequilíbrio, se é o apego, se é a vaidade, se é o ciúme, se é o desequilíbrio sexual, se é o desequilíbrio... Aí vai, de todos os desequilíbrios que nós podemos ter. E por que a gente fala de responsabilidade mediúnica? Porque a gente vive processos reencarnatórios e a gente sabe que quando a gente escolhe fazer uma encarnação já com a possibilidade, o desejo, né, em trabalhar numa casa espiritualista e que vai fazer um trabalho mediúnico, e eu digo casas espiritualistas porque pode ser espírita, pode ser umbanda, pode ser candomblé, não importa, médium não nasceu com o espiritismo. Há muitos e muitos anos, desde as histórias da Bíblia, já existiam médiums. O espiritismo só decodificou e a gente utiliza muito isso para aprender, inclusive, todas essas questões que eu estou dizendo aqui, porque foi muito bem codificado, muito bem organizado pelo Allan Kardec. Mas mediunidade não é uma coisa criada por ele, tá? Isso já acontece há muitos e muitos anos, antes de Cristo, inclusive. Então, como é que a gente encarna já com uma missão? Olha, eu vou fazer isso porque... Não sei, porque eu atrapalhei a vida de muitas pessoas, porque eu deixei de ajudar, porque cada caso é um caso, cada encarnação é única, mas a gente vem com aquela promessa de, olha, meu protetor, meu amigo espiritual, eu vou chegar lá, eu vou fazer a entrada no físico, você fica de fora, a gente se organiza com um grupo maior, existe um processo kármico que vai direcionar a nossa vida, a nossa existência na Terra, e tem os processos espirituais de ajuda, de colaboração. Tem gente que vem com processo kármico exato, né, uma missão exata voltada para a espiritualidade. Geralmente são aquelas pessoas que chegam aqui e só faz isso da vida, né? Desde que nasceu até a morte, praticamente se encaixa apenas com a espiritualidade. E muitos de nós têm uma vida normal, trabalha, casa, tem todos os problemas de uma vida normal, financeira e tudo mais, e ainda precisa encontrar um tempo para se dedicar à caridade, para se dedicar ao trabalho espiritual. Muitas vezes tudo isso é muito acordado, e aí quando a gente entra aqui é onde começam os problemas. Às vezes a gente se desequilibra, a gente vai muito para o apego, a gente começa a ir muito para o lado materialista e por aí vai, e a gente vai se desencontrando, a gente vai se desequilibrando, mas em algum momento a gente vai sentir esse pulsar, essa vibração de que, olha, eu preciso fazer algo maior do que eu. Tá? Então, esse é o chamado para o médico. Quando a gente faz tudo para nós, vivencia as coisas para nós, em algum momento a gente tem essa vontade de trabalhar para algo maior. Se a gente está pensando em trabalhar a mediunidade para si mesmo, existe um problema aí, pula fora, ou ainda não é o teu momento, ou rever, né, esse pensamento para que você possa sentir a vontade de fazer algo maior. Bom, vamos lá, vou começar. Então, por onde eu começo? Primeira coisa, vá estudar o Livro dos Médiuns. Não tem outro caminho. É o primeiro, claro que eu já falei aqui nos vídeos também, quando você vai estudar livros antigos, né, mediunidade, o Livro dos Médiuns foi escrito em 62, se eu não me engano, 65, por aí, 1865, e na verdade a realidade daquele momento, daquele local, na França, era completamente diferente do que a gente vivencia hoje. O catolicismo dominava, né, a estrutura religiosa da época, e ninguém imaginava que as pessoas que morriam estavam andando por aí e podiam se comunicar. Então, imagina o problemaço de um cara surgindo no meio da França, em 1800 e alguma coisa, dizendo que as pessoas não morrem, não vão para o paraíso, porque lá era catolicismo, então morreu ou vai para o inferno ou vai para o céu, e aí as pessoas estão aí, andando por aí querendo se comunicar. Então o choque era muito grande. Não deu para Allan Kardec trazer todas as informações, porque ele ia ser morto, preso, alguma coisa assim. Ele foi preso, inclusive, e tudo mais. Então
não dava para trazer, tinha que trazer em doses homeopáticas ali, devagar, tranquilo, até que as pessoas fossem se espiritualizando e o conhecimento viesse vindo cada vez maior. Hoje a gente tem um outro conhecimento, mas também com certeza existem muitos conhecimentos do plano espiritual e inclusive para a mediunidade que ainda nós não temos capacidade de entender. Então daqui 20, 50, 100 anos, o que a gente conhece hoje muitas vezes vai mudar, vai modificar, não significa que vai jogar fora, porque faz parte de um todo maior, mas são pedaços fragmentados de um conhecimento que não está aí totalmente colocado, porque nós não temos maturidade para entender. Então vai estudar Kardec e entende esse contexto. A mediunidade da época era de prova, era para provar para as pessoas que o plano espiritual existia. Então o que acontecia? Encarnaram muitas pessoas com um padrão de energia de mediunidade para movimentar as mesas, para movimentar as coisas. Então uma capacidade de colocar e de soltar ectoplasma muito maior do que a maior parte de nós temos hoje com a mediunidade, tá? Porque ia precisar de médiuns que movimentassem mesas, de médiuns que movimentassem os cestinhos lá com as canetas e por aí vai, que fizessem barulho, que fizessem as coisas acontecerem para mostrar que a espiritualidade funcionava. Puxa, mas eu tô lendo lá e só tá falando desse tipo de mediunidade, mas a minha mediunidade aqui eu sou consciente e eu tô 100% ali com a entidade. Vai adaptar, lá também fala dessas mediunidades, mas o foco maior sempre vai ser por aquilo que eles estavam vivenciando na época, porque era para instruir os médiuns, principalmente daquela época, tá bom? Mas a base lá sobre obsessão, sobre animismo, sobre todos os padrões de mediunidade, responsabilidade mediúnica, que é o que nós estamos falando aqui, tá tudo lá, tem a informação e é muito importante acontecer. Entenda a responsabilidade do trabalho, essa é uma outra coisa, né? Dentro de um centro espírita, seja numa consulta direta ou num centro kardecista, que seja onde não exista consulta direta, a pessoa mesmo que consulta, né? Uma pessoa sem a entidade, né? Sem o espírito, conversa com outra, mas está ali para ajudar e depois fazem o trabalho de vibração, tudo ali é feito com pessoas que precisam de ajuda. Muitas vezes vai ter gente que vão chegar lá com a necessidade de arrumar um emprego, ou porque tem um emprego, mas está descontente e quer mudar de emprego. Tem pessoas que brigou com o primo, brigou com a irmã, e aquilo é importante para ela, mas não é um caso de vida ou morte. Mas a gente vai ter casos ali de pessoas que são suicidas, de pessoas que estão sofrendo violência doméstica, de pessoas que estão com problema de saúde grave como câncer e provavelmente vão desencarnar. A gente tem tantas coisas dentro de uma casa espírita que necessitam e exigem de uma grande responsabilidade dos médiuns, não só dos médiuns, mas de todos os trabalhadores daquela casa. Então é importante entender o contexto e o que está acontecendo e o problema que pode acontecer caso nós não estejamos preparados para o trabalho, para que a gente tenha consciência e comece a se preparar, comece a ter mais responsabilidades. Então é importante entender que se um suicida vai lá e o trabalho e as pessoas do trabalho não estavam preparados para auxiliar, qual é o reflexo que pode acontecer disto? Se uma pessoa que tem um tratamento de câncer, que pode ser, às vezes não pode ser ajudado, mas que pode ser ajudado por aquela casa, se o médium que vai receber o médico não está preparado, não está equilibrado, qual é o reflexo que isso pode trazer na vida daquela outra pessoa? Né? Então, entenda o contexto todo. Como eu disse no começo, o médium não trabalha para si, ele trabalha para um trabalho maior, para um trabalho do todo. Não é só para aquela cirurgia que está acontecendo, não é só para aquela pessoa que sentou ali. Tem um contexto muito maior, tem um contexto de bairro, um contexto de cidade, um contexto de país e de evolução de massas de pessoas e massas de espíritos. Não são só encarnados que vão pedir ajuda dentro do centro espírita. Se tem lá um espírito obsessor mesmo, que a gente falou em alguns vídeos, puxa, tem um obsessor que está fazendo muito mal. Se as pessoas dentro da casa estão preparadas para lidar com ele e conseguem ajudar ele para que ele saia do processo obsessivo e vá trabalhar para o bem, olha o tamanho do objetivo positivo que aconteceu. Quantas pessoas este obsessor ia prejudicar dali para frente?
e foi cortado este processo e a partir de agora ele vai ajudar, ele vai atrapalhar aqueles que estão prejudicando. Olha que trabalho bonito. Então o médium precisa entender isso. Quando ele entende isso, ele entende a necessidade de se equilibrar. Então responsabilidade mediúnica é isso. Você tem certeza que você vai querer participar disso? Porque quando a gente faz o positivo, a gente está atrapalhando aquele que faz o negativo, e aí é que vem a responsabilidade do médium com ele mesmo também, e com a sua própria família e com as pessoas que trabalham junto com ele. Porque se a gente está atrapalhando o negativo, em uma hora ou outra o negativo vem atrás da gente. Tem uma entidade que a gente conversa bastante, que ele fala que quando você olha para o umbral também olha para você, né? Então a gente vai lá e enxerga o umbral também está enxergando a gente. Então a gente tem que entender que a vida do médium não é fácil, tá? Os espíritos obsessores vão tentar destruir casas espíritas. É um livro muito legal, se você não leu, leia, chama Aconteceu na Casa Espírita, para entender como isso funciona. Então eles vão tentar achar as falhas e o desequilíbrio dos médiuns da casa, né, consecutivamente com você, para tentar desestruturar toda a energia e o trabalho maior que está sendo feito ali, porque começa a ganhar potencial. Uma casa pequenininha incomoda, uma casa não de tamanho, mas de questões positivas, que faz muito potencial positivo, incomoda demais o plano inferior. Então, eles começam a atacar cada vez mais forte. Então, quando você começa um médium novo, você tem pequenos ataques, porque você está ali, está fácil de te tirar do caminho, porque você pode fraquejar no meio do caminho. Então, eu já tenho que ter a consciência aí. Se eu estou entrando, eu preciso, como dizia uma professora minha, Darcy, que eu adoro demais, me ensinou muito sobre responsabilidade mediúnica, a gente tem que ser osso duro de roer, porque o obsessor vai tentar, e ele vai tentar desanimar, ele vai tentar fazer a gente ficar com preguiça, ele vai tentar fazer chegar a gente em casa, ele vai tentar fazer o trabalho, acontecer algum problema no trabalho para a gente não ir para o trabalho espiritual, ele vai tentar fazer o carro quebrar. Qual vai ser a sua motivação de entender este globo todo e saber que se você não estiver lá, tem uma pessoa com câncer lá esperando, tem uma pessoa com um suicida lá esperando, tem uma pessoa que precisa arrumar um trabalho e não consegue transmutar energia ou está sendo atacada exatamente por obsessores e a gente precisa auxiliar ela para que ela possa se desenvolver, ou até mesmo um palestrante, né? Uma palestra que precisa ser dada, uma palavra que precisa ser orientada para que aquelas pessoas todas possam ter a oportunidade de mudar as suas vidas, mudar o seu padrão energético. Então, qual vai ser a motivação que vai fazer você ultrapassar todos esses obstáculos que vão aparecer? E conforme você for se capacitando e se tornando uma ferramenta melhor, maiores são os espíritos que virão atrás de você tentando te desequilibrar, porque sabem que você é duro, então precisa de alguém mais capacitado para poder te desviar, e aí mais capacitado e mais capacitado. Como a gente falou em outros vídeos, tudo acontece no plano espiritual por aproximação energética. Se você é um médium que vai, apesar de todos esses obstáculos, vibrar positivo, você vai estar cheio de espíritos de muita luz em volta de você, te protegendo e não te deixando cair. Então todos esses ataques negativos que nós estamos falando viram uma marola ali, né? Não viram uma onda forte para te derrubar. Mas se você vibrar no mundo negativamente ou der vazão para essas energias, para muitos desequilíbrios, ainda sendo médium, não importa o tipo de espírito que esteja aqui, a escolha vai ser sua em entrar neste padrão energético. Então você vai receber todos esses ataques e se você desviar, a responsabilidade é tua e não do teu protetor. Então é preciso ter esta consciência e saber onde vai pisar e o que vai acontecer. Puxa, eu vou me tornar médium, a minha vida vai melhorar? Pode melhorar muito se você se associar aos espíritos positivos, né? Você vai se sentir melhor. Não significa que você vai ganhar mais dinheiro, você vai encontrar a pessoa que você procura. Isso não é para o médium. Você pode pedir ajuda numa casa espírita, assim como um assistido, e aí você pode receber as orientações de como fazer o padrão vibratório elevar para que as coisas positivas se aproximem da sua vida, para que a sua vida prospere e que você entenda de processos kármicos, porque você vai saber que se não acontecer também, você não se revolte, não entenda. Então não fique
com essa questão de Deus não me atende, meus protetores não me atendem, às vezes não é para acontecer e você precisa ter este conhecimento também. Então, ser um médium precisa de uma série de questões para que a gente não erre. O plano espiritual não quer que os planos que desenvolvem junto com a gente, que são muito maiores, andem para trás. Porque imagina, se a gente entra aqui na Terra com uma missão de ajudar, eu vou chutar aí baixo, 100 pessoas, e a gente desvia no caminho e ajudou 3, olha quantas pessoas ficaram fora de uma etapa que precisava acontecer. E às vezes precisa ser com a gente, porque a gente já tem um processo kármico com aquelas pessoas. Até o plano espiritual mudar os planos todos para chegar naquelas pessoas e tentar ajudar elas sem precisar da gente, e às vezes a gente era a peça-chave disso tudo, olha o transtorno espiritual que vai dando nisso. E o que mais acontece hoje em dia ainda são médiuns desequilibrando e saindo do seu padrão vibratório, tá? Outra coisa, troca energética. Tudo no plano espiritual e aqui no nosso físico é troca energética. Se eu estou desequilibrado, vou para uma casa trabalhar e eu tenho lá um paciente com câncer e ele precisa ser ajudado. Estou chutando câncer porque é uma doença que a gente sabe que é maior, mas pode ser, sei lá, um problema de rim, um problema no coração, não importa. Se eu estou desequilibrado e eu vou passar energia para aquela pessoa, que energia eu estou passando para aquela pessoa? Eu estou ajudando ou eu estou atrapalhando? Ou eu estou atrapalhando o plano espiritual que precisa me vedar inteiro de energia porque eu não posso interagir naquele ambiente que eu vou atrapalhar aquele trabalho. Isso acontece com um médium. Se nós temos 4, 5, 10, 20 médiums trabalhando, todos desequilibrados, como é que se faz o trabalho energético, de troca energética para potencializar aquela pessoa que precisa de energia naquele momento, se todo mundo que está trabalhando não tem a energia certa para trabalhar aquela pessoa? E que se o plano espiritual distribuir essa energia, vai fazer mais mal do que positivo. Então, às vezes, um trabalho que poderia ser feito 100%, faz 10%, 5%, 3%. Né? Então, a responsabilidade do trabalho é essa. Tem muito mais coisas. Ao longo do tempo, a gente vai falar bastante sobre isso. É um assunto que eu gosto bastante de falar e que é importante a gente disseminar, porque muita gente entra para a espiritualidade sem entender este contexto todo. O trabalho, como eu falei, é sempre para o maior, mas o reflexo é sempre no médium. Tá? Então, um médium desequilibrado vai sofrer ataques obsessivos, vai pegar nele, vai achar a família, vai achar o trabalho, vai achar onde o desequilíbrio está. Você está pronto para isso? É preciso ter muito discernimento para saber onde entrar. É muito gratificante, é muito positivo viver uma vida espiritual, uma vida trabalhando com mediunidade. É muito legal para quem gosta de saber a verdade das coisas, não importa o tamanho da bucha que vem depois, é muito bom, porque a gente começa a compreender coisas que até lá atrás a gente não compreendia. E é natural, como todo mundo tem mediunidade, mas nem todo mundo é médium, a gente também vai aprendendo que se a gente não tivesse desenvolvido a mediunidade, a gente também viveria esses ataques, mas como a gente tem uma influência menor no todo, o ataque é muito menor. Tá? Mas o resultado também pode ser desastroso, como eu falei, às vezes tem lá 100 pessoas esperando ajuda e essa pessoa também não entrou. Então é muito importante a gente entender a responsabilidade, onde isso vai nos levar. Um médium desequilibrado pode virar o que eu costumo falar que é boneco de obsessor, né? Aí vem os animismos, vem os mistificadores, que também é muito perigoso. Num desequilíbrio grande, você pode receber um obsessor que finge ser um protetor de luz, né? Eu vou falar um vídeo só sobre isso, mas eu já vou avisar, cuidado com espíritos famosos. Tá? André Luiz, você está recebendo André Luiz, cuidado, cara, desconfia. 99% das vezes que André Luiz vier falar, não é André Luiz, é uma outra entidade mexendo com a vaidade do médium. Entende? Se o André Luiz quiser passar uma mensagem importante, para eles o nome não importa. Ele vai entrar e vai falar, boa noite, eu sou o José. Ele não precisa dizer que ele é André Luiz. Se Jesus Cristo vier passar uma mensagem que seja positivo, ele não precisa falar que é Jesus, ele pode falar que o nome dele é Maria, ele pode falar outro nome, inclusive feminino. Não importa, o nome para eles não importa, o nome importa para nós.
tá? Então tem muito espírito aí, conhecidíssimo, dando mensagens que tem que tomar cuidado se o médium não está equilibrado o suficiente. A gente precisa, como eu falei, padrão positivo atrai padrão positivo, padrão negativo atrai padrão negativo. Nós estamos na Terra, somos cheios de desequilíbrio. Qual é o nosso padrão para trazer um espírito de alta evolução? Não é possível. Precisou entrar Jesus Cristo, Buda, Krishna, todos esses caras, Chico Xavier, que teve uma vida assim, não impecável, porque também teve os problemas dele, mas muito fora do nosso plano de equilíbrio, de estrutura, para que pudesse trazer espíritos mais altos. É preciso ter muita energia de luz, muita capacidade de se manter equilibrado para um espírito de muita luz poder vir falar. Então, assim, a gente tem que ter consciência sobre isso. Então, cuidado também com espíritos famosos, espíritos de muita luz. Muitas vezes são espíritos mistificadores trabalhando a vaidade do médium, e aí o médium começa a achar que é o tal, né? Como dizia Darcy, eu sou o tal, né? Porque eu recebo fulano de tal, eu sou demais porque eu recebo a entidade tal, e aí isso vai começando a trabalhar a vaidade e vai virar boneco de obsessor, achando que está fazendo bem e está trabalhando com obsessores. Então, muito cuidado, a humildade, o entendimento, a responsabilidade é indispensável para boas ferramentas mediúnicas, tá bom? Eu vou ficar por aqui porque o tempo é para ser curto, mas a gente vai falar bastante sobre esse tema ainda, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu fico por aqui e até lá, espero ter ajudado vocês a abrir a consciência sobre isso. Se vocês puderem, compartilhe o conhecimento, compartilhe o vídeo, dê o joinha aí, que é muito legal também, para que o vídeo apareça a mais pessoas. Esse é um conteúdo muito importante para que a maior parte das pessoas conheçam, para que a maior parte das pessoas entendam da responsabilidade do trabalho, e assim a gente vai conseguindo construir um mundo melhor, um trabalho espiritual mais estruturado, para que a gente possa energeticamente também auxiliar o plano espiritual e mudar a energia do nosso plano na Terra aqui, tá bom? Até lá, a gente se vê.